Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Ricardo Rodrigues, estamos em mais um episódio da Samar Podcast. Ou Podcast Samar, as pessoas falam de qualquer jeito, né, doutora? Estou aqui com a minha amiga, doutora Carol, tudo bem, doutora? Tudo bem, Ricardo, e você? Estou bem, graças a Deus. Com mais um assunto que pode ser polêmico, pode ser sensato ou pode ser, sei lá, maluco. Uhum. Mas que é lei, né? Eu acho que ele é preocupante. Ai, que Tem que bom. preocupar. Não é só As polêmico. pessoas têm que se preocupar com ele. Às vezes eu falo polêmico, o pessoal acha que eu vou entrar numa polêmica. Eu não quero entrar em polêmica com ninguém, mas eu sei que é difícil, principalmente para as empresas, né? Vamos falar um pouco sobre a NR1, Sim, né? Sobre o processo de saúde mental dentro do trabalho. sim. Doutora, eu tenho aqui várias perguntas a respeito desse assunto. É claro que são perguntas de pessoas, perguntas de empresas, minhas dúvidas ou a minha curiosidade também, porque eu também sou empresário, né? Como que fica nesse ordenamento jurídico uma situação como essa, que não cuida apenas de um fato jurídico, cuida de pessoas em si? Na verdade, assim, a NR1 ela já é antiga, ela já existia. E ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que regulamenta o quê? Os riscos que existem no ambiente de trabalho. Todos os riscos, né? Então, risco ergonômico, né? Forma de sentar, de levantar, de abaixar. De pôr o braço perto do monitor para ver se está com a distância. Distâncias, exatamente. Então, ela envolve risco ergonômico, risco químico, né? Risco físico, risco biológico, se essa pessoa tem contato com produtos, com dejetos Porque isso humanos. influencia bastante até na sua parte, né? Porque isso, para uma ação trabalhista, é Isso, fundamental, né? Isso. Se usa muito, né? Inclusive. Então assim, a NR1 ela já era importante para identificar, por exemplo, insalubridade no local de trabalho, né? Será que a pessoa trabalha com uma iluminação suficiente, com muito calor, com muito frio? Então ela já existia para isso. Dentro da prática do dia a dia de trabalho. Já era assim. O que veio de mudança? E por que está se falando tanto NR1? Ela não é uma novidade. Não é uma norma nova. Ela é antiga. Porém, o que foi de novo e é onde vem a preocupação agora para os empresários. O novo é incluir a análise de risco psicossocial, que é o risco de saúde mental. Então, antes você avaliava, vamos dizer, o físico, né? O que você enxerga, o que você vê no local de trabalho. Agora, o empresário é obrigado a analisar o que não se vê. E que nem se sabe se já vem com essa pessoa ou se já está instalado dentro do ambiente de trabalho. O que se fala, Ricardo, é que assim, a gente não vai analisar o empregado, né? Nem a vida dele que está, não. né? O empresário, para fins de cumprir a NR1, ele não precisa analisar o João do departamento tal, individualmente. Ele precisa avaliar o departamento e aquela função. Se aquilo afeta o João. Se aquilo afeta o João, mas pode ou ser o qualquer Cláudio, pessoa, o Lucas, ou qualquer enfim. pessoa. O João não vai ficar triste, nem vai ficar bravo, porque não é você o problema. Não é você, não são exatamente. os Joãos que nós estamos falando. Estamos falando aqui de uma situação. Uma situação, exatamente. Então, assim, a NR1 é avaliar o que aquele ambiente traz de um risco mental, de saúde mental para o empregado. As empresas hoje, doutora, elas têm, infelizmente, pela demanda, né? Eu vou falar até de um ambiente administrativo como o que eu vivo. A demanda é uma pressão muito grande, né? Você tem uma demanda e, além dessa demanda, uma pressão de entrega de prazo, de responsabilidade, de não errar, de cumprir com... Como que isso poderia ser medido no ambiente de trabalho? Para você cumprir a NR1, você tem que fazer a análise dos riscos, né? Então, você tem que pegar ali o setor e a função e analisar o risco que está envolvido. Então, o risco é a sobrecarga, né? Se você identificar através de questionários com os empregados, o ideal tem que fazer um mapa bem claro de cada situação, de cada pressão que tem em cada departamento. Mapa de risco mesmo. Para como se mapear o risco? Realmente entrevistas no departamento. Essas entrevistas se aconselha que sejam feitas por psicólogos ou por pessoas da medicina ocupacional, né, contratadas para fazer.
Porque assim, você fazer uma análise dessa, o próprio dono do Eu fizer uma análise negócio, dessa, a é, minha empresa é maravilhosa. Ela não faz mal para isso, ninguém. você, Quem faz mal sou eu. A é, empresa não você faz. acaba gerando até um certo tipo de coação do empregado, né, para Sim. ele falar a Como que ele vai falar a verdade. verdade, né? Então, Eu assim, o concordo. ideal é ter uma empresa contratada, né, Sim. de medicina Justo. ocupacional ou um psicólogo especializado em medicina do trabalho, enfim, e que ele aplique esses questionários. Existem questionários certificados, E né? como o RH envolve nisso? O RH também vai ter que ter uma participação ativa, porque assim, o RH é meio que o filtro também da empresa, né? Seria esse ponto O de elo, equilíbrio, o elo, exatamente. né? É onde vem, geralmente, as reclamações chegam no RH. É, fulana, tô sobrecarregado. Fulana, precisa Recebi um contratar mais alguém. apelidinho. Fulana, recebi um apelido. Alguém falou uma coisinha que não poderia falar para mim. Isso. Então, o RH ele tem um papel fundamental de, junto com essa equipe multidisciplinar que a gente fala, avaliar o Certo. risco. Olha, naquele setor ali eu estou tendo muita reclamação de apelidos. Naquele setor eu estou tendo muita reclamação de que o trabalho está excessivo. E uma coisa interessante, Ricardo, que a gente fala só de trabalho excessivo, sobrecarga, 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 mas a gente precisa ver que a saúde mental pode ser afetada, inclusive por uma subcarga. Essa subcarga O seria. empregado está ali inutilizado no setor de trabalho. Isso também pode gerar um problema de saúde mental. Por que só me colocam para carimbar papel? Eu não tenho Ainda bem que acalaram os capacidade. carimbos, ufa. Na minha época Mas era enfim, carimbo, era isso. Mas enfim, por que colocam aqui só para eu preencher uma planilha? Né? Eu tenho capacidade para mais. Então, assim, a gente precisa desmistificar o risco psicossocial de que o risco psicossocial só é aquilo que é Só a demais. pressão. Não é só pressão. É falta de pressão também. A falta, assim, é deixar o empregado subutilizado, é, é excluir ele das demandas, ou não... Porque você excluir alguém das demandas, você também está dando a informação para essa pessoa de que ela não consegue crescer ali dentro. Que ela não tem De que ela não utilidade tem naquela situação. capacidade para poder, talvez, conseguir um cargo maior, um salário maior. Entendo. Então, não só a sobrecarga, é cuidar do ambiente de trabalho, observando essas questões também. Será que naquele setor não tem uma atividade que a pessoa se sente Mais acomodada, mais mais acomodada, que confortável. eu preciso dar um pouquinho mais de condição para ela crescer, melhorar? Então, isso você só vai conseguir avaliar ouvindo, né, E é os claro, não é o empregados. dono da empresa que vai Não, conseguir fazer isso. não. Então, não adianta eu chegar aqui, eu citei o serviço administrativo, até brinquei na minha posição, não adianta eu sentar com o meu funcionário e falar assim, qual é o seu problema? Ele não vai me falar qual é o Não. problema. Por dois motivos. Primeiro, porque ele vai se sentir coagido, isso vai trazer para ele talvez um problema maior ainda, e para mim também, né? Então, o que aconselhamos à empresa é que ela tenha um cuidado e uma empresa especializada para tomar esse rumo. É Isso. isso. Pode ser empresa, pode ser um psicólogo contratado. Eu já trabalhei, por exemplo, em escritório de advocacia, que contratou um psicólogo uma vez para fazer uma coisa que a gente chama de avaliação 360 Sim. graus, né? Tem muito disso em empresas grandes e empresas que Isso. precisam E fazer. você vê, era um escritório que não era gigante, nós éramos em 20, ou Mas seja, uma equipe de 20 já é já se torna algo isso. E viável aí o fazer isso. psicólogo sentou com cada um, né, dos empregados e começou ali realmente aplicar um questionário, né, para entender o que é que 360 graus dentro da empresa, o que estava acontecendo, por que existia um nível de desânimo, por que existia, né? É porque hoje em dia, não sei, mais uma vez eu não quero entrar em polêmica e eu acho que isso não é o motivo da nossa conversa, né? A ideia aqui é realmente achar os níveis de preocupações, porque essa lei ela já existe, Uhum, ela foi adiada para maio do ano que vem, porém ela já está chegando. Então, uhum. mas maio de 2026 já está à porta, né? Pouco tempo para se tomar decisões para fazer. Mas a ideia de não gerar polêmica é assim: hoje existe uma dificuldade muito grande entre pessoas, né? Nós sabemos que houve aí pandemia,
muitas pessoas com dificuldades de gerir problemas. Então, talvez ela já venha com um problema. Às vezes a empresa não está, mas então como que eu vou conseguir diferenciar isso? Então, eu tenho pessoas que eu já ouvi comentários. Eu pego um ônibus 5 horas da manhã. Isso para mim é um problema. Então, ela já chega na empresa, por mais que a empresa não Com tenha uma um ambiente, carga. mas ela já chega sobrecarregada por um problema que ela entende que faz parte da empresa. Eu concordo com ela que é difícil sair 5 horas da manhã de casa, pegar ônibus, mas tudo isso já se soma. Né? Ou às vezes ela tem um problema pessoal que também aquilo já vem rolando. Como que isso as pessoas vão conseguir diferenciar? Eu entendo que a empresa tem que cuidar do ambiente. E como a doutora falou, não é para se misturar o CPF tal com o CPF tal. É para mudar isso. Mas como que isso vai funcionar no jurídico? Na ANR, o que a ANR fala? Que a sua documentação tem que estar comprovando que você se preocupa com o risco psicossocial dentro da empresa, do ambiente. Ambiente interno. Então, assim, não dá para abrir para esse tipo de análise. Porque eu chego 5 horas da manhã, pego o ônibus, não dá. porque eu estou Para em casa, você cumprir a lei, problema. vamos dizer assim. Doutora, mas então para eu mostrar para um fiscal que vai bater na minha porta em maio de 26, quero ver se você cumpre a NR1. Você a sua documentação não tem que estar avaliando o tempo gasto do empregado até chegar na empresa, as condições pessoais mais dele. uma vez, a gente tem que entender que isso tudo realmente pesa para a pessoa que está vivendo isso. Sim. A minha dor não é a dor dela. Sim. Né? Então, cada um pode falar da dor do outro com leveza. Então, cada um sabe a dor que tem, o que sente. Mas a ideia é assim, eu toquei nesse assunto não para falar de patrão nem de empregado, mas para falar assim, a preocupação que a empresa terá nesse primeiro momento com a saúde interna dentro do seu ambiente, seja na fábrica, seja na parte administrativa, seja onde for, ela tem que cuidar desse ambiente. Por isso que essas empresas, a contratação de uma empresa de medicina ocupacional para fazer cumprir NR, vai ajudar o empresário, porque esses questionários certificados são questionários que não vão fazer esse tipo de pergunta. Não. Como que você chega na empresa? Não. Como você veio de casa? Como está seu dia? Seu time ganhou? Seu time não ganhou? Exatamente. Você tem quantos filhos? Não é isso. A análise que a ANR pede para ser feita é uma análise realmente do local de trabalho. Ou seja, você se sente sobrecarregado? Quantas demandas você atende por dia? Você hoje está com quantos clientes? É isso, o foco é esse. Como que você faz o seu trabalho? Como que você faz o trabalho? Por planilhas, né? Por o sistema te controla a hora, o sistema tem tempo para você responder a demanda, né? Por exemplo, pessoal de telemarketing, chat. Eu tenho um cliente, e eu vi isso na prática, ele tem prestadora de serviço, né? E de seção de portarias, e cada portaria tem um alarme. De cada meia hora toca o alarme, a pessoa tem que ir lá e desativar o alarme e falar o que ela está fazendo. Para ela não sair da portaria. Sim. Isso para mim eu acho que é uma pressão. É. Isso para mim eu acho que é um negócio que vai entrar num grau de risco muito alto. Eu não sei, meu entendimento, né? Porque se eu for no banheiro e estiver apertado na hora que tocar a campainha, como que faz? Vai ter que justificar. Você já fica tenso. Já né? fica já sai tenso. Pra ir no banheiro, tenso. Eu tenho que falar, eu tocou agora, então agora eu tenho que correr, tem meia hora para ficar no banheiro. Não dá, né? A gente não tem como medir isso, né? E é essa análise que vai ter que ser feita. Okay. Assim, o empresário também. Mas eu tenho que me preocupar com tudo que acontece. Não é isso. Né? É uma análise de risco do local de trabalho. Entendi. Então, que tipo de demanda esse empregado recebe? Como que é o ambiente dele? É um ambiente descontraído? É um ambiente mais de pressão? Então, é um mapeamento. O que a ANR pede para o empregador fazer? Mapear riscos. Tem uma frase que ele colocou aqui, o que é análise ergonômica preliminar, o AEP. Como ela deve ser feita dentro de cada empresa? Todas as empresas são obrigadas a fazer. Todas as empresas. Independendo do tamanho dela, a quantidade de funcionário. Assim, o MEI, ele, a partir do momento que ele tem um funcionário, né, um CLT ele registrado, ali, ele não vai precisar ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Mas ele precisa também comprovar que ele se preocupa
com os riscos desse um empregado. Então, algumas empresas pelo tamanho, o MEI ou empresa de pequeno porte, com grau de risco 1 e 2, que são riscos menores, elas não precisam ter o PGR, que é o formuláriozão lá de riscos. Mas todas as perguntas e respostas que cada um teve que dar ali para Mas psicólogo. ela vai precisar ter a documentação de que ela se preocupa, sim, com o risco. Então, ou seja, eu não preciso ter aquele documento, mas outros documentos eu preciso ter. Então, o MEI, por exemplo, ele não precisa fazer o PGR, mas o Ministério do Trabalho mesmo tem no site dele fichas MEI. Não sei se você já ouviu falar, mas são fichas que falam, olha, o MEI que é da construção civil, o MEI que é conforme cada... Vendas, o MEI que é de manutenção. Conforme cada atividade do MEI, lá tem os riscos que ele pode enfrentar na função dele. E aí lá tá, risco de queda, como que faço para evitar? Bota de segurança, risco de capacete. Então, apesar dele não ter que ter essa documentação formal, ele tem que ter o mapeamento total. Então, assim, o mapeamento precisa ser feito, ainda que sua empresa seja pequena, ainda que sua empresa seja um grau de risco 1 e 2. Aqui mesmo, né? Vocês devem ser um grau de risco... 3. 3? Eu achava que era menos. Não, por incrível que pareça, a contabilidade é perigosa. Eles mapeiam como 3. 3, porque eles falam do risco ergométrico, da situação, da pressão. Já tudo isso tem da iluminação, do computador, da vista. Então, nosso grau de risco é máximo. É 3, bastante. Às vezes é até perigoso a cadeira, porque tem gente que cai da cadeira no escritório de contabilidade. Né? Eu conheço algumas pessoas que senta, cai da cadeira. Você então já tem a obrigação de ter o PGR mesmo, que é o documento. Por incrível que pareça, a gente já vem trabalhando sobre isso, né? Inclusive, esteve um pessoal da medicina do trabalho já começando a fazer e já vamos começar a responder os questionários para que possamos realmente mapear. Então, vai vir uma psicóloga, né? Inclusive, até um spoiler, nós vamos estar fazendo mais alguns podcasts em relação à ANR, com a psicóloga, né, com empresários, e até fazer depois um bate-papo em conjunto, né? Porque assim, uma coisa sou eu, Ricardo, advogada, falar aqui, né, o que você tem que fazer. Outra coisa é realmente vir um psicólogo e falar assim, vamos fazer desta forma. Para conseguir mapear o que é um risco psicossocial, eu entendo que tem que ter um profissional da área para falar, não adianta mandar um mecânico falar sobre psicologia, não vai resolver. Por isso que as empresas têm que começar, sim, a chamar o profissional correto para analisar. Então, a primeira coisa, mapear, é o que você está fazendo. Deixa eu mapear qual é meu risco. Esse é o primeiro passo para cumprir a NR. Segundo passo, montar um plano de ação. Sim, bom, mapeei, não adianta eu mapear. Não adianta eu colocar no papel, deixar bonitinho e falar, bom, tá bom, eu já sei qual é o problema, mas eu não vou mexer com isso. Então, tudo bem que eu sei que empresários no Brasil fazem isso por uma questão de dificuldade ou pensa na própria dificuldade. Então, por exemplo, eu estou tratando com uma doutora hoje, advogada, trabalhista, e para todo mundo isso é um fantasma, né? Um bicho de 7 cabeças, né? Olha, eu estou uma advogada, trabalhista, eu vou precisar contratar um advogado. Não. Quisera toda empresa ter a sabedoria de ter uma advogada já preventiva para evitar certos tipos como esse. Então, eu penso dessa forma. A doutora já participou com a gente aqui do nosso podcast quantas vezes? Por quê? Porque é uma parceria de prevenção. É prevenção. Não é uma parceria de conserto depois. Aí depois né, já deu problema. Então, nossa ideia é avisar os nossos amigos, né, que estão nos ouvindo, que precisa ter essa prevenção com advogado, precisa ter prevenção com psicólogo, precisa ter uma prevenção até com as empresas que fazem essa prevenção da ANR, para que a gente realmente possa estar seguro de não ter que tomar multa, né? Como que vai ser as multas? Porque é isso. Como que serão essas multas? Aí é que tá. O que eu aposto, tá, Ricardo? Que pela sua experiência, né? O que eu aposto pela minha experiência, né? Aposto realmente, pela sua experiência. Mais de 15 anos na área trabalhista, é que isso aqui, sim, vai ser objeto de muita fiscalização a partir de maio. Por quê? Primeiro porque o assunto saúde mental tá
em voga, em alta. em alta. Né? Tá Então, só todo se dia. fala nisso, né? E com razão, não Sim. estamos, né? Aqui é muito claro isso que isso existe. Sim, e que e tem que ter uma preocupação mesmo. Doutora, eu vou até interromper para falar sobre isso um pouquinho, coisa rápida. Em 2018, eu tive um problema sério, mas muito sério, que não houve um diagnóstico preciso. Então, de uma conversa, numa reunião com um cliente, eu simplesmente não falei. Fiquei sem voz, sem falar. E aquilo começou a se criar uma forma muito bruta, de uma ansiedade muito bruta, de querer falar e não conseguia. Aí eu comecei a ficar nervoso. Enfim, aquilo se tornou um problema muito sério naquela reunião, a ponto de me levarem correndo para o hospital achando que eu estava tendo um AVC. Né? E eu tentava explicar que eu não estava tendo nada. Mas simplesmente. Então fizeram inúmeros testes, né? Colocaram agulha, me deram choque nos nervos, me deram choque no joelho, nas pernas, nas costas, até na língua, que eles põem uma agulhinha na língua e apertam um botãozinho e eu não sei se ele quis testar se eu ia falar alguma coisa ou não, mas a minha vontade era esganar ele, né? Porque a mão amarrada e eu estou tomando choque, né? E eu não tinha nada. Bom, comprovadamente, nada. Fiz todos os exames possíveis e nada. E aí um dos médicos conscientemente disse, olha, esse problema não é Físico. dessa forma, físico, né? Esse é um problema muito diferente. Aí pediram para chamar um médico lá, a psicóloga e a psiquiatra. Então, eu passei junto com as duas, uma psiquiatra e uma psicóloga, e eles me deram um questionário. Como eu não falava, me deram um questionário para eu responder. Eu peguei esse questionário e respondi o questionário das duas, de uma forma, as duas sentadas, eu respondi primeiro de uma, depois respondi da outra. E estou achando ali que eu estou tudo bem, né? Porque eu estava em plena consciência, só não falava. E é incrível, porque todo mundo podia achar que eu estava fingindo algo, sei lá. Que eu também achava que aquilo era extremamente né? E o neurologista do lado, as duas, a médica e a psicóloga, e aí a médica falou assim, a psiquiatra falou assim, olha, o caso dele é grave. Aqui está dizendo, pelo meu questionário, eu compreendo, minha esposa do lado, eu compreendo que aqui está assim, ó, estresse, e eu, é claro, estou nervoso, irritado, porque eu não falo. Depressão. Eu olhei para a cara dela com uma cara realmente de... Né? E ansiedade. E a psicóloga disse, isso, acima do limite. E aí, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, sem entender, eu fiz o seguinte julgamento. Como pode ser? Para mim, depressão é ficar debaixo da mesa, uma coberta na cabeça, num quarto escuro. E para mim era um pouco de... vou falar de uma forma não entendível, mas clara. Para mim era uma bobagem. Porque eu escrevi num papel, pedi um papel e escrevi, me dá um exame de sangue que comprove isso. Porque, ceticamente, eu não entendia nada daquilo que estava sendo falado. Bom, enfim, aos poucos eu fui começando a entender e então aquela falta de respeito ou de entendimento e conhecimento que eu não tinha, eu passei a entender a dificuldade que uma pessoa com isso sente. Sim. Porque era exatamente aquilo que eu estava vivendo naquele período, naquele momento. E aí disseram, isso é uma síndrome de burnout, pressão no trabalho. Ok, meu trabalho é pressão. Meu trabalho, eu vivo todos os dias na pressão e eu até brinco que quanto mais pressão eu tenho, mais e melhor eu rendo no meu trabalho. Mas isso não é uma verdade, porque isso acaba trazendo um prejuízo, um reflexo. Então o corpo ali estava dizendo, você está com um problema, para. E eu agradeço a Deus pelo fato de eu ter vivido esse pequeno momento onde eu pude entender que essa dor que o outro sente não é o que eu posso medir. Porque eu não sei qual o tamanho da dor de uma brincadeira, de uma frase, de uma palavra, de um momento. Então, isso pode ser feito dentro de casa, na rua, e principalmente no ambiente de trabalho, porque é onde a gente acaba ficando muito mais tempo do que o tempo que a gente fica em casa, o tempo que a gente está com um amigo, né? Então, eu hoje entendo. Então,
até desculpa o desabafo, né? Eu acho que para as pessoas entenderem que o que está sendo tratado aqui, por mais que às vezes eu brinque, não vai ser, ou que eu tente polemizar, não vai ser uma É polêmica. coisa É algo que eu séria. realmente sei e vivi na carne E só sobre isso. chegou, vamos dizer assim, chegou a ser uma preocupação legal, né? Virou lei e obrigação por conta. O seu caso não E é detalhe, isolado, que eu se o fiquei seu 4 meses. Imagina um cara que fala muito, ficar ficar 4 meses sem sem falar. falar. Então é algo surreal, É, surreal. é. E ver a minha família sofrendo, as pessoas Sem saber, sem saber. porque é um tipo de doença, né? A doença mental que você não. Como que você vai ajudar? Então, como que você mede? Né? Como que você mede? Se a pessoa tá com a perna quebrada, você vai ali, você É, ajuda, você porque, ampara, porque você para mim leva no depressão eu vinha banheiro. trabalhar todo dia, trabalhava todo dia intensamente. É, Ansiedade, não se óbvio, vê, né? né? Não se mede. Mas é isso, assim, eu acho que virou essa preocupação, acabou virando uma Para preocupação mim é muito para além. importante que a gente realmente consiga decifrar isso e que isso seja realmente empregado nas empresas. Por isso que eu falo que a Samar hoje a gente eu já tenho buscado isso e não vou esperar maio, porque Não, e isso nem para mim é tem. importante É, que seja empregado aqui, porque eu sei o quão difícil é um ambiente, sei lá, ou quando uma pessoa está sentindo algo sim, que não era para sentir, entendeu? E é isso que, por isso que virou essa preocupação, porque hoje, para você ter uma ideia, Ricardo, hoje no Brasil, a questões de saúde mental são a terceira causa de afastamentos no INSS. Só perde para coluna, problemas de coluna e ombro. Então você tem coluna, ombro e saúde mental, né? E problemas relacionados com mental. Então, hoje o INSS recebe inúmeros afastamentos e isso impacta na empresa, porque você deixa de ter aquele empregado ali, impacta no rombo previdenciário, impacta em Na tudo, equipe em né? si, porque a Na equipe percebe que está equipe, acontecendo. Se aconteceu com um, vai acontecer com outro. Já gera uma preocupação se para aquela pessoa, porque eu entendo que cada pessoa tem um perfil, né, doutora? Cada pessoa tem uma linha de vida, uma forma de lidar com aquilo que está, né? Eu sou do tempo que não se tinha líder, se tinha chefe, né? E o chefe ele não era aquela pessoa amável, que senta para a gente conversar, que senta para entender ou para ouvir, ou para estar ali. O chefe falava assim, agora nesse minuto já, nessa hora, põe um relógio e fala assim, ó, você tem 30 minutos para terminar isso aqui, aquilo lá, tum, 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 na sua cabeça. Isso para mim é um problema. e hoje é isso que vai ter que ser mapeado. Será que ainda existe esse tipo de Ah, cobrança? Se existe, tem como? Porque, gente, a gente precisa então, ser claro que como que a gente tem consegue estruturar funções, isso? tem funções que vão ser assim, né? O próprio telemarketing, a pessoa tem ali o tempo de atendimento, né? Isso vai continuar tendo, mas existem formas de mitigar, então é isso que esse mapeamento tem que fazer. Tá, eu preciso colocar o tempo do atendimento. Mas tem como melhorar isso? Tem como deixar menos pesado? Tem como eu distribuir melhor as ligações? Tem como eu dar uma pausa para esse empregado levantar? Tem como fazer Era a pergunta que eu ia te fazer agora. É, Isso tem que ter pausa, tem que ter... vai depender de cada setor e cada atividade. E esse mapeamento vai ter que ser conjunto para ver o que pode melhorar. Né? Então, hoje eu preencho 30 planilhas no dia. Será que essas planilhas, se a gente mapeando que o problema são as 30 planilhas, será que a gente consegue transformar as 30 em 20? Será que a gente consegue simplificar o processo? Né? Será que ao invés de fazer esses preenchimentos eu consigo melhorar? Resumir. Porque o que o empresário pensa, Ricardo? E aí já repudia a aplicação da lei. Eu vou ter que contratar mais gente. Vai ser um rombo no meu orçamento. E muitas vezes Isso é não muito é triste, isso. é muito triste pensar Porque assim, às vezes desculpa. não é, às vezes é uma reorganização dentro do próprio setor, e é isso que eu estou falando, às vezes é uma planilha que dá para eliminar. Às vezes é um papel, um documento a menos que dá para tirar, ou até uma das coisas que falam, que a gente mapeia como risco psicossocial é o empregado não ter claro para ele qual é a prioridade E é das aquilo que ele tem que tarefas. fazer. Das A tarefas. rotina Então dele. ele chega de manhã, a mesa dele tá uma pilha de coisas, ele não sabe por onde começar e ele começa a gerar uma crise de ansiedade. Então será que se a gente sentar no setor dele e mapear, olha, quando a gente tem essas demandas, essa aqui é a mais importante, você começa por essas.
Terminou essas, você vai nessa. Terminou. Porque às vezes parece óbvio para o coordenador, mas não é mas não tanto para a é. pessoa que está Então, fazendo. isso pode ser um risco psicossocial, porque ele chega e ele fala, meu Deus, mas eu tenho 20 planilhas para preencher, 10 e-mails para responder. Assim. Tá bom, então vamos fazer assim, vamos começar pelos e-mails, porque os clientes estão esperando. Passou os e-mails, terminou? Vamos passar para Você sabe que isso. isso é uma prática que eu faço sempre, né? Eu aprendi isso. Eu fui num cliente hoje e eu falei para ele assim, a dificuldade do empresário brasileiro é não ter um preparo anterior antes de ser empresário. Ninguém não tem uma linha, ele não vai buscar primeiro, ó, vou me preparar para depois eu me tornar empresário. É tudo ali na Ele prática. vende isso aqui, então ele fala, agora eu vou montar uma empresa e vou vender isso aqui, porque eu já tenho, já sei. Mas a hora que ele monta todo aquele processo, não tem ninguém. Então eu digo, por quê? Para eu ser empresário contábil, eu não tive um curso. Eu vivi na rua, né, no dia a dia, na experiência e tudo mais. E graças a Deus, nesse decorrer de tudo isso, a gente depois vai se atualizando, vai melhorando, vai aprendendo. E coisas que eu aprendi com uma pessoa que hoje é falecida, mas que me ajudou muito no começo da minha carreira, disse assim, a melhor coisa que um homem, um gestor, um líder, ou um chefe tem que fazer é ser submisso aos seus colaboradores. Sim. Estar dispostos a ele. Estar sempre na operação fazendo algo por eles. Porque se você quer que um funcionário, um colaborador, renda o trabalho, esteja primeiro oferecendo situações e soluções. Sim. E eu sempre fiz isso, eu sempre busquei fazer isso. Então, às vezes eu via a pessoa cheia de serviço e falava, senta aqui, me dá tudo que você tem, vamos escrever. Escrevia, daqui, qual é a linha de ordem que você entende que é a prioridade para você? Ah, isso aqui, então vamos numerar. Tá, dessa lista aqui, quem pode te ajudar e quem pode fazer por você algo? Ah, fulano, então, fulano, vem aqui, põe isso aqui para mim. E quando foi ver, uma lista de 30 itens tinha só 15, ou 10, ou 8 itens. E aquilo eu falo, pô, meu dia foi tão rápido. Tão rápido porque você tem que sentar, E mapear. mapear E é e isso. resolver. E é isso que a NR quer que os empregados façam, que os empregadores façam com os empregados. Mapeie, olha, qual é o seu problema aqui? Por que você acha que você está sobrecarregado ou ou numa demanda pequena? O que você está sentindo? É isso? Vamos se organizar? Só que qual é a dica de ouro, né, da advogada, agora pensando na Por questão de favor, ó, fiscalização? aproveitem que isso aqui realmente é uma consultoria sem custo de uma advogada excelente que eu conheço há muito tempo. A dica de ouro aqui para evitar as multas, fiscalização e até ação trabalhista é ter tudo isso documentado. Não adianta Aqui, você, né? então, não adianta, Aqui, né? Ricardo, você sentou lá com o seu empregado e falou, vamos colocar a ordem de prioridade. E isso ficar, né, entre um Vago. bate-papo Vago. entre vocês. Não, documentado, tá? Para o meu setor fiscal, eu mapeei que o risco é a questão da prioridade de demandas. Eles não estão conseguindo identificar. Qual que é meu plano? Estou dando a dica como poderia ser. Meu plano de ação vai ser qual? Fazer uma ordem de prioridades e eles vão aplicar a partir de 2 de novembro. Plano de ação vai ser assim, vai implementar, ok. Vou colocar mais um auxiliar aqui, é o meu segundo ponto do plano de ação em dezembro, para ajudar, porque foi identificado que precisa. Vou tomar tempo Ok, na demanda. ok, e aí? Porque a ANR fala que você tem que ter plano de ação e cronograma de A implantação. gente chama isso de POP, né? E tem o Scrum, que eles falam. Esses nomes, para mim, é esquisito, né? Eu sou das antigas, eu entendo que isso é uma coisa, né? Mas as grandes empresas, elas usam isso como roteiro de trabalho. Isso, A é um gente chamava de roteiro roteiro de mesmo. trabalho. É isso mesmo. Né? Hoje é POP, mas é o roteiro de trabalho. Scrum é a organização de agenda. Você trabalha em cima de uma linha e vai vendo aquilo que você alcançou a cada semana. Então, a cada semana você senta para ver o que você fez, na outra semana você senta para ver o que você vai fazer e assim vai. Então, na sexta-feira eu sento para ver o que eu fiz, na segunda-feira eu sento para saber o que eu vou fazer. 15 minutos do seu dia você faz isso e a coisa anda. O duro é isso virar consciência dia a dia nas empresas com uma demanda de pressão, né, num call center, que eu tenho que ligar a cada X segundos,
num lugar como um escritório de contabilidade que eu tenho pressa para entregar guia, aí a Receita Federal não deixa eu acessar o sistema, o cliente não mandou a guia, o outro não mandou o documento, e aí eu tenho que ligar para um... E isso realmente torna todo o ambiente estressante, não desagradável, estressante, né? E a gente até brinca que quem trabalha em empresa não consegue trabalhar em escritório de contabilidade. Quem trabalha em escritório de contabilidade não consegue trabalhar em empresa. A diferença é muito grande. Então, as pessoas precisam, primeiro, se adaptarem à sua realidade. E as empresas se adaptarem a exatamente o problema que cada empresa tem. Se organizar, né? Fazer ali o seu monitoramento do que tem que ser mudado, modificado, né? Modificado. Ou ainda que não tenha que modificar nada. Pode ser que tenha aqui alguma empresa que fale, não, mas isso aí eu já aplico, tá tudo bem, tá andando bem. Para evitar multa e fiscalização, documente. Ou acesso trabalhista, né? O processo. Documente que aqui nesse setor tá tudo certinho, as tarefas já estão divididas, não há reclamações, foi feito mapeamento, os empregados não têm reclamações quanto a isso. Então, documente, porque a hora que o fiscal bater na empresa, a partir de maio de 26, você tem aqui o seu dossiê para mostrar para ele, olha, já está, aqui está tudo certo. Multas, ou estamos, se não fizer multa, tá? As multas podem variar de 2 a 6 mil reais por infração, e dependendo de reincidência, da quantidade de empregados, ela vai aumentando. Então, assim, o que eu acredito que é a minha aposta que vai acontecer a partir de maio? O fiscal vai bater na empresa e vai falar, oi, vim ver se você está cumprindo com a NR1. Qual é o papel do empregador nessa hora? Mostrar a documentação. Mostrar a documentação. Olha, estou cumprindo por quê? Porque em novembro eu fiz um mapeamento, foi descoberto que nesse setor tem aqui um problema X para resolver, já consegui nesse setor fazer isso, já consegui, esse aqui eu ainda não consegui, porque envolve custo, mas você está documentando e mostrando para o fiscal. Que está realizando um processo. Que está no meio do processo, no meio do plano de ação. Mas você não sabe quando vai concluir? Não sei. Não, tem que ter um cronograma. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, né? Não, aqui foi identificado que eu preciso de mais 3 empregados nesse setor aqui meu da produção. O fiscal vai... Ok, mas o que você vai fazer quanto a isso? Vou contratar, mas vai contratar quando? Não sei. Não, tem que estar lá no seu plano de ação que vou contratar daqui 2 meses, esse daí já vai desafogar um pouco, vou contratar outro. Ou não, vou readequar aqui as tarefas, vou reorganizar o meio aqui da produção, mas tem que estar no papel. Essa é a dica de ouro. Não pode só estar no plano das ideias e sentar o fiscal... Pode estar na cabeça do dono. E sentar o fiscal e falar pro fiscal, não, é porque eu acho que vai ser melhor se eu trocar o computador, porque o computador do setor trava muito. Tá, mas você vai trocar esse computador, já comprou? Cadê as notas? Vai instalar quando? Né? Porque até isso, equipamento de trabalho vai influenciar, né? O equipamento... Essa semana o meu computador travou, segunda-feira, eu não consegui trabalhar. Eu entrei em desespero. Eu tava tendo taquicardia e tremedeira. Quando eu percebi, eu tava assim. Porque eu pensei, gente, se demorar muito, porque foi o técnico lá para arrumar. Se demorar muito para ele arrumar, eu já pensava em horas. Se ele demorar 1, 2, 3, o que eu deixei de fazer? Então, até isso. O meu prazo, vou estourar, vou perder, vou fazer. Isso. Então, assim, até isso. Os equipamentos de trabalho estão adequados? Esse empregado usa um computador compatível com os sistemas da Receita que ele precisa? Ele tem a velocidade? Isso tem. O problema é a Receita. Eu não vou falar mal da Receita, mas o problema eu vou te falar, viu? Tem um tal de ECAC que está ecacando a nossa vida. Vai ter que avaliar isso também. Não quero ser contra o ECAC, mas misericórdia. Mano. O meu caso é o certificado digital dos processos. Então, assim, é até isso. Ele viu lá que eu já tava, o meu computador já era incompatível com a nova atualização do sistema. Então, agora, precisa ser, né? Vou fazer uma pergunta. O que cai sobre responsabilidade direta aos gestores e aos sócios? Porque nós temos ali, tem o proprietário da empresa, o sócio, e tem os gestores, né? Os coordenadores e tal. Isso recai alguma coisa sobre eles ou isso é só... Para a pessoa jurídica, né? Não, o descumprimento da NR1...
vai gerar uma consequência para a pessoa jurídica, tá? Não atinge diretamente sócio na esfera trabalhista, vamos dizer assim, não vai atingir um sócio, um gestor, se ele descumprir com a documentação aqui da NR1. Não A empresa vai ser... É a empresa. A empresa pode ser multada, a empresa pode ser interditada, se for uma condição muito absurda de trabalho, né? A empresa pode perder certificações de qualidade, né? As ISOs, né? Se ela não cumprir com isso, ela pode perder essas certificações. Pode ser perder licitações. Contratos, né? Contratos, porque as empresas as contratantes vão falar, eu quero ver se você tem o seu PGR com mapeamento do seu risco psicossocial e o que você tem como feito. que eu vou mandar um funcionário numa portaria de um condomínio, por exemplo, se o meu risco lá... exatamente. Como que eu vou medir isso? Então, Isso vai ser um pouco complicado também, né? Vamos falar desse risco externo, né? Por exemplo... Mas tem que mapear. As empresas que têm contratação de mão de obra para outras empresas vão ter que mapear. O ambiente onde ele está trabalhando. Da onde ele está trabalhando. Misericórdia. Na verdade, a vida vai ser mais difícil um pouquinho, né? Vai mapear. E a empresa aqui, o condomínio, vamos supor. Sim. O condomínio também tem que mapear o risco daquele porteiro, mesmo ele sendo um porteiro terceirizado. Então, vai ser um mapeamento. A responsabilidade também vai sobrecair sobre o condomínio? Já sobrecai, recai, sim. né? Nós sabemos que sim. Mas a documentação também vai ter que estar adequada. Aqui a gente está falando do que a NR1 estipula de necessária documentação. Então, as duas empresas, contratante e contratada, têm que estar com a documentação com mapeamento. Mapeamento desse risco. Interessante. Agora, recai pessoalmente sobre um sócio, um gestor? Não, né? O que recai a responsabilidade pessoal seria um caso, sei lá, de assédio, mas aí na esfera civil, né? Se fosse algo pessoal mesmo. Como que eu posso dizer? Deixa eu ver. E o apelido do amiguinho? Então. Porque hoje na internet, né? Você abre aqui o Instagram, tem lá os apelidos do departamento. Aí o cara fala assim, fulano parece não sei o quê. Por quê? Porque é assim... Isso não gera, assim, já uma probabilidade de você chegar num ambiente de trabalho e olhar para aquele coleguinha e falar, aquele coleguinha é igual aquilo que estava passando o dedinho e ali se tornar um problema, porque aquilo pode trazer para aquele ambiente um problema. Apelido no local de trabalho pode gerar problema pro empregador, sim, né? Risco trabalhista, sim. E conversas fúteis. Também. Uma palavrinha assim, tipo, sei lá, sobre... coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Sexo, religião, cor, idade, sei lá. Por que o empregador tem responsabilidade nisso? Porque a responsabilidade dele é provar que orientou para que não exista e como esse que se tipo prova de isso? Coisa. Documentar. Documentar. Então, eu fiz uma palestra documento a palestra e falo... todo mundo vai assinar que participou. Tá? Nesse dia, você tem que fazer uma lista de presença. Olha, essa consulta é gratuita, eu estou fazendo para mim, mas vocês estão aqui ganhando mais uma, né? Informação de ouro. Porque aquilo, não adianta você fazer... olha, eu fiz uma palestra orientativa sobre apelido no local de trabalho. Tá, mas quando foi? Quem esteve presente? Quem participou? Não. Eu fiz no dia aquele cara que fez a piada não apareceu. Estava. Aí você vai ter que repetir. Faz a palestra de novo até ele estar presente. Meu Deus do céu. E assina a lista de presença. Tem que assinar. Tá? Olha, dia muito bom saber. Eu vou começar a fazer esse tipo de situação aqui. Às vezes a gente até faz essas orientações, porque como eu estou no meio e sei que isso pode causar um dano, eu fiz essa pergunta para o meu colega que está ouvindo, entender que isso é um risco, né, para a empresa dele, né? Mas assim, eu não faço... Documentar, Ricardo. Não faço. O dia que o fiscal se bater, aqui você vai falar assim, não, eu já oriento eles, desde setembro eu fiz uma palestra aqui sobre tratamento interpessoal, e aqui, assinou, todo mundo participou. Aí, dali um mês, eu fiz uma sobre assédio moral e assédio sexual, o pessoal participou. Coloque na descrição da lista de presença o assunto. Uma vez... Foi abordado... O que foi... Tema, tal. O que foi abordado?
tratamento. É um negócio complicado, porque uma vez a gente trabalha com, né, várias pessoas, né? E aí uma moça no escritório, isso é uns 10 anos atrás, ela trouxe lingerie para vender. Ela trouxe lingerie e perfume. E só que ela foi mostrar na hora do almoço, ela mostrou no escritório. Tipo assim, abriu a bolsa, então tinha os meninos e as meninas. E aquilo virou um certo Alvoroço. fuá, né? Como que isso pode? Isso tem alguma coisa que... Você poderia até proibir, tá? As ok. empresas podem proibir a venda de produtos internos. Pode estar no seu regulamento interno, por exemplo, que não aceita a venda de produtos aqui dentro. Isso pode existir. O empregador pode proibir. Às vezes, assim, você permite a Ou pessoa trazer um ainda que permite. lanchinho, um Ou ainda, eu bolinho, permito. um chocolate. Vou permitir a comercialização aqui mas dentro não de dá... natura, de produtos, mas não né? dá para ser assim algo Mas aí você tão... pode colocar, por exemplo, que você permite a venda num local específico. Então, vai ser só na hora do almoço Em e tal na lugar. sala tal. Uhum. Né? E aí, quem tiver Se interessado, vai lá na mas hora aí, do se for almoço. menino para ver lingerie, o que eu faço? Ele Aí ele vai. naquele horário, naquele problema local, dele, em outro ele local vai. ele vai. Ok. Agora, criar um negócio... Bom, E aí você são que lhe regras. permite, né, vender a empresa, já sabem que tem que tomar alguns cuidados, né? Porque vira isso mesmo, né? Acaba virando, né? Todo mundo quer participar ali, né? Todo mundo sai numa Às vezes conversa, não tem né? nem interesse Não, mas entra na no conversa. produto, Mas entra na conversa. E aí distrai. Distrai. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, doutora, em cima da NR, né? Quais são os benefícios de a pessoa começar a arrumar isso desde já? Bom, primeiro Lembramos que é em maio, né? na verdade, assim, a lei já está em vigor. O que for postergado para maio é a fiscalização. Na verdade, os fiscais já estão autorizados a fiscalizar. Só que ainda não aplica multa. Ele pode comparecer e orientar. Então, eles estão num período de orientação. O Estado faz isso falando nos conformes, né? Para ver se o que está ou não de acordo. Então, pode ser, se um fiscal já aparecer na sua empresa, ele vai te não é que isso. ele está... mas ele está antecipado. Não, ele está certo, só que ele tem uma função hoje de orientação. A partir de maio, ele tem a função de fiscalização. De multar, caso esteja errado, né? E aí, então, por que é bom já pensar nisso agora? Primeiro, porque é um processo demorado, não é fácil, dependendo do tamanho da sua empresa, você não vai mapear seus riscos. Se tiver um funcionário, você entende, mas se você tiver 40 funcionários numa indústria, como que você vai mapear cada departamento? Cada departamento em 1 mês, 2 meses. Então, a importância de começar hoje é por conta do tempo, que se demora, por conta de criar realmente um cronograma, e um cronograma que seja possível de se cumprir até maio. Em maio já está tudo redondinho. E o benefício maior é que talvez você já aplicando isso, você já está prevenindo afastamentos previdenciários, né? Você já está prevenindo uma série de problemas que você pode ter lá na frente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu não sei como que a doutora vai me responder. Ai, meu Deus. Mas é uma pergunta, não é polêmica, mas é uma pergunta assim, será que tem ou não? Mas são 3 perguntas, mas eu vou fazer 2. A parte do risco do trabalho, né, da segurança do trabalho, o empresário, ele tem medo por quê? Isso é viável? Ele tem medo ou não? Por que ele tem medo que vá um fiscal, que vá uma pessoa fazer essa análise? Por que isso eu acho que eu vou ser polêmica na resposta. Por favor. Acho que a minha resposta vai ser assim. Quem não deve, não teve. Puxa e eu vida. acho que o medo... Era isso que você esperava? Eu acho que o medo é porque realmente a gente tem um calcanhar de Aquiles dentro da empresa. Tem. Gente, é difícil você achar que você estar 100% certo. E o empresário, às vezes, fala... Se entrar aqui, vai descobrir que tem coisa errada. E às vezes não é que você tem coisa errada, você só não está documentando direito. Você precisa se prevenir melhor. E você mesmo mencionou aqui, mas eu já faço uma série de orientações. Mas você documenta? Não. Então você não está errado. Você só está deixando de documentar. Porque só estou criando um problema para mim. Você está fazendo a orientação, mas não está deixando ela visível para os órgãos de fiscalização. Agora, a segunda pergunta. Essa lei, ela está desde, essa conversa da ANR, desse entrar, está desde 2024.
passou para 2025, que foi prorrogado para 2026. Nós estamos falando de 2 anos, praticamente. Quantas empresas a doutora já viu que fez Já implantou? Essa implantação? Total absurdo de zero. Misericórdia. Do meu, assim, convívio, os clientes que eu atendo, infelizmente, apesar da gente estar, assim, batendo na tecla, orientando, a maioria está postergando mesmo. A maioria acredita que isso não vai pegar, e a minha aposta é de que vai. Você sabe que no Brasil, eu vou falar hoje, eu sou contador há mais de 30 anos, né? Estou nesse ramo há mais de 30 anos. E, de fato, a gente sempre tinha momentos, né, que se falava uma coisa e aquela coisa não se ia para frente. Uma lei, uma data, prorrogava, sempre tinha o jeito de ajudar. Mas o que eu tenho visto nos últimos anos é que esse jeito ele não existe mais. Então, quando se tem uma lei declarada, qualquer coisa que tenha sido imposta dentro da regra e que se tem colocado data, não se tem mudado. Então, eu realmente acredito, como é a reforma tributária, que há anos, né, há anos se falava, e agora começa em 26. Começa um treinamento, que vai passar para uma outra fase, assim vai. Mas não vai ser prorrogado. Como aqui em São Paulo, a nota fiscal do consumidor, que as pessoas usam o SAT, e não vai ser mudado, não vai ser alterada a data, vai ter que mudar o sistema em janeiro. E como essa lei agora, que nós estamos falando da NR, eu entendo que também não vai mudar. Eu também acredito então, que não. eu aconselho os amigos que estão nos ouvindo, né, a procurar, né, quem não é cliente da Samar, a procurar o seu contador, a procurar seu advogado, um psicólogo, e realmente buscar fazer isso, porque isso é muito importante. Não é só importante porque é uma lei, é importante porque você está cuidando da tua empresa. Você está cuidando, inclusive, da saúde mental da tua empresa. Não é nem só a saúde mental do funcionário, nem dele. Estou falando da empresa, porque uma empresa bem cuidada, o rendimento é maior. Sim. Eu entendo dessa forma como gestor. É claro que a gente busca, a gente tem falhas, o colaborador tem falha, o proprietário tem falha, todo mundo aqui, ninguém é santo. Né? Ninguém aqui está dentro de de um altarzinho, mas precisamos buscar um fundamento em cima disso, né? Eu entendo dessa forma. Então, eu aconselho meus amigos, né, a estarem buscando, né? O contato da doutora vai estar aqui, né, no nosso link, você pode entrar em contato com ela, ela vai dar uma assistência. E outra coisa, Ricardo, às vezes a pessoa acha que é muito custoso fazer tudo isso, é muito caro, é muito... tem medidas aí que podem ser feitas, ou que você já até faz, mas... Quer colocar no papel. E não tá ali muito claro. É só deixar claro, vamos mapear isso, deixar claro. E uma coisa que eu percebo muito, principalmente com o juiz do trabalho, tá? Fiscal eu não sei, você talvez tenha muito mais experiência com fiscal do que eu. Mas o juiz do trabalho, ele avalia muito o bom senso e a boa-fé do empregador também, sabe? Então, assim, poxa, mas você não tinha ali o documento em si, mas você fez a prova, existia um bom senso, existia uma preocupação, você mostrou... Vai ter uma equidade na decisão dele. Então, assim, eu acho que o importante aqui é você ter o bom senso de que tem que fazer. A fiscalização, como disse, eu estou aqui no ABC há mais de 30 anos, e sempre tive bons relacionamentos com os fiscais da área, né? Exatamente porque todos também tiveram bom senso. Não era assim algo duro. Chegava na empresa, entendia o momento da empresa, dava um prazo para se resolver. É claro, deu um prazo, não se resolve, ele tem que tomar uma ação e eu respeito a ação dele. Porque o contribuinte... É dever legal dele, né? Ele vai lá, ele se expõe, vai até o local... aponta a situação, mostra e você tem um prazo para resolver. Ele te dá um prazo para você resolver. Olha, eu não vou te multar, vou te dar um prazo, ou tem algo que é realmente fora do contexto, ele aplica uma multa, mas uma multa punitiva por aquele problema, mas ele dava um prazo. E havia situações em que o empresário levava aquilo de boa e resolvia o problema e não tinha mais... Tem outros que ele também não deixa rolar, deixa né? Não faz nada. Fala, na próxima vez ele vem de novo, na próxima vez ele... Ou fala, eu ainda prefiro pagar a multa, e aqui não se trata disso, não é pagar a multa, é um cuidado
realmente de saúde agora, virou uma questão de saúde pública, por conta da quantidade de afastamento que a gente está tendo. Bom, eu sei que são momentos difíceis que a gente tem que passar, né, doutora? E eu, mais uma vez, quero te agradecer Obrigada também. pela presença, né? Pela aula que nós tivemos aqui de direito em relação à NR. Peço a vocês que prestem atenção nisso, né? Como eu disse, o contato da doutora vai ficar aqui, da doutora Carol, vai ficar no nosso link para vocês entrarem em contato se tiverem alguma dúvida. Ela tem uma experiência vasta em relação a isso, conheço ela já há um bom tempo, né? Fazemos trabalho juntos e ela sempre atendeu os nossos clientes com muita maestria, com muito profissionalismo, né? Isso tem trazido retorno para ela e para nós, porque o nosso cliente é bem atendido, né? Isso nos tem trazido mais, inclusive na prevenção, Sim. não só no problema, na prevenção, né? E eu quero agradecer então, doutora, mais uma vez. Espero contar com a doutora mais vezes aqui, porque o podcast nosso aqui é da doutora. Com Então, certeza. Eu agradeço o convite, Ricardo, e eu acho que o que a gente puder trazer da importância de se ter uma medida preventiva, mesmo em tudo, tá? Eu não estou falando só de NR. Eu acho que o empresário precisa ter essa consciência que é melhor prevenir do que remediar. Remediar sai caro. Isso é muito caro. Ação trabalhista é caro, né? Todo custo sai caro, né? É tempo. Então, se você atrapalha já... a empresa, atrapalha o nome da empresa, atrapalha... Enfim, acaba trazendo um prejuízo muito maior do que só o valor financeiro que ele vai pagar. Sim. Às vezes o valor financeiro, eu já vi casos que assim, ele fala assim, deixa ir para lá que eu só pago uma vez. Ok, eu entendo. Eu até respeito muitas vezes isso. Mas eu acho que o custo, não só financeiro, é emocional muito maior. também. Eu vejo quantos empregadores, a gente pensa que não, gente, mas tem empregador que nunca recebeu ação trabalhista. Aí o primeiro dia que vai comigo numa audiência, que comparece, fica tenso, nervoso, achava que era mais simples, achava que era fácil. Então, é um custo emocional também, Sai né, caro. para o empregador. Sai Caro, sai tem caro. que enfrentar aquele trabalhador que estava ali cara a cara com ele todo dia. Então, evitar é o melhor remédio ainda. Tá bom, obrigado. Pessoal, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. Convidar vocês, se essa matéria foi interessante para você, se fez sentido para você, distribua para os seus amigos, né? Compartilhe, né? Dê um joinha, assista, faça perguntas, né? A gente está aqui para ajudar e responder da melhor forma possível. E esperamos você no nosso próximo episódio, que vai tratar um pouquinho mais sobre um assunto semelhante a esse, que vai linkar cada vez mais essa conversa, porque não termina aqui. Não. Isso aqui tem É algo... só o comecinho, Só o tá comecinho. só começando. Bom, obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.